Olá, esse é o canal Refletindo sobre Umbanda, eu sou o Pai Roberto Mundstein e hoje a gente quer falar com vocês a respeito do uso do fumo e do álcool dentro da Umbanda. Muito bem, muitos dizem que ser absolutamente necessário que se use o álcool e que se use o fumo dentro da Umbanda. Não concordamos que seja absolutamente necessário. Entendemos que seja necessário em alguns rituais, seja necessário em algumas situações. Absolutamente necessário é um pouco distante. Bom, como deve ser usado o fumo e o álcool? Algumas entidades gostam de usar o fumo em cachimbo, charuto, cigarro de palha. O cigarro comercial antigamente poderia até ser usado, mas hoje com tanto produto químico e o mínimo de, por incrível que pareça, o mínimo de tabaco, né, que é a erva de poder, acaba que o uso do cigarro comercial é totalmente dispensável e até perigoso. Bem, recomendamos então que se use o tabaco original, né, o mais puro possível, fumo de rolo, charuto, né, o cigarro de palha e tal. Como isso deve ser usado? Geralmente as entidades fumam isso. A gente fala assim, a entidade não fuma. Bom, botou para dentro, puxou a fumaça, mesmo que você não a trague. Não vou tragar. Tudo bem, você não vai tragar, mas você está fumando. A utilização é exatamente essa. Tem outra maneira de ser utilizado? Sim. Há alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, ou 15, já não lembro direito, nós escrevemos um artigo bem pequenininho. Nós estávamos começando o nosso terreiro falando a respeito do novo uso da velha fórmula. O novo uso da velha fórmula. E é sobre isso que a gente queria conversar. Como que a gente tem que usar o fumo? Como que a gente tem que usar o álcool? Bem, o fumo pode ser usado, por exemplo, você fazendo um pequeno alguidar com um pouquinho de carvão em brasa e você lança o fumo ali dentro daquele carvão em brasa. A fumaça dele vai subir e vai poder ser utilizada da mesma forma, sem precisar que a entidade fume, através de um cachimbo, através de um charuto, um cigarro de palha, não importa. Até porque, hoje em dia, muitas pessoas sentem-se incomodadas e deixam de ir à Umbanda justamente por causa da fumaça do charuto, da fumaça do cachimbo, do cigarro de palha, que as incomoda. As incomoda e incomoda bastante. Então, por que não adaptar? Por que não criarmos novas maneiras de utilizar, entregando para as entidades o que elas precisam, sem a necessidade de nos colocarmos assim como fumantes inveterados, ou que eles mesmos sejam? A gente sabe que os diversos níveis da espiritualidade dentro da Umbanda traz para a gente espíritos que estão absolutamente viciados no fumo e no álcool. Apesar de serem boas pessoas, de serem bons espíritos nesse caso, né? Não fazem mal a ninguém, querem ajudar, têm uma consciência de auxílio ao próximo muito boa, sabem muita coisa, muitas magias e tal, mas gostam de fumar, gostam de beber. E isso faz com que eles utilizem fumo através de cachimbo, através de charuto. Outros não. Outros utilizam o álcool, por exemplo, ingerindo um pouquinho do álcool e fumando o seu cachimbo, o seu charuto, por necessidade do médium, não deles, do médium. Eu preciso fazer uma defumação com fumo. Se eu não fizer pelo cachimbo, o médium não vai entender que é um preto velho que está aqui. Se eu não usar o charuto, o médium não vai entender que é um caboclo. Então a utilização do fumo, do álcool dentro da Umbanda tem muito a ver também com a necessidade do médium e não só da entidade. Tem muito a ver com a necessidade do médium. Existem entidades que gostam do fumo e gostam do álcool? Sim. Existem aqueles exus e caboclos e tal que descem à terra e bebem 1 litro, 2, 3, 10 litros de cachaça. Depois a entidade leva tudo. Precisa beber? Não. Ele pode colocar num copo, num recipiente, num coité, numa tigelinha, onde for. Coloca ali do lado dele e utiliza a emanação daquele álcool. Não é assim que você faz quando você coloca numa oferenda? A entidade não está ali virando o copo, bebendo para que aquilo sirva para alguma coisa. No entanto, funciona. Então, por que na hora da sessão ali você tem que beber alguma coisa? É para deixar o médium mais solto, mais livre. Concordamos que isso possa acontecer sim. Concordamos que o médium
possa se sentir mais solto, mais livre. Mas será que é necessário ou é falta de treinamento? Treinamento. Não é desenvolvimento da mediunidade, é treinar, é se conscientizar, é estudar, é tentar entender como que a comunicação espiritual acontece e como que a magia acontece. Quando nós entendermos quando um acontece e quando o outro acontece e como eles acontecem, certamente vai melhorar bastante a nossa relação entre mediunidade, entidade e assistência. Vamos pensar nisso. Isso é refletir sobre Umbanda. Nós não somos contra. Veja bem, as nossas entidades utilizam fumo no cachimbo, utilizam charuto, utilizam cigarro de palha. Nós já estamos trabalhando na Umbanda há 30 anos. Nós já utilizamos de outras maneiras? Sim. As entidades lá no nosso terreiro fumam muito pouco, muito pouco. Há mesmo aquelas que sequer pedem o cachimbo, ou o cigarro de palha, ou o charuto, ou seja lá o que for. E quando pedem, é uma baforadazinha para fazer aquela limpeza naquele momento, apaga. Olha, eu vou dizer que o nosso caboclo, por exemplo, o seu Mata Virgem, ele chega a utilizar um charuto 3, 4 sessões, porque ele utiliza para aquele momento, apaga o charuto e deixa ele de lado. O fumo no cachimbo do velho chega a durar 2 ou 3 sessões, porque ele fuma um pouco necessário. Já houve sessões dele usar 2 vezes o fumo do cachimbo? Sim, já houve. Já houve sessões que o Mata Virgem precisou usar o fumo do charuto, usou um charuto todo numa sessão? Sim, já houve. Nós não somos contra, nós só estamos pedindo que nós reflitamos como deve ser usado. Será mesmo que muitas pessoas não estão se afastando da Umbanda na assistência por conta da utilização do fumo e do álcool em excesso? Eu tomo um banho, vou todo cheirosinho pro terreiro, chego lá, recebo uma baforada de fumo, de cigarro de palha, seja lá do que for, na minha cara e chego em casa com cheiro de fumaça, com cheiro de fumo. Eu chego no terreiro e tem aquele cheiro de álcool como se fosse um botequim, um bar. Que isso? Ali é um lugar religioso, é um lugar de elevação religiosa. Será mesmo que a gente precisa utilizar o fumo e a bebida da maneira que vem sendo utilizado, ingerindo? Será mesmo que isso é necessário? Volto a afirmar, nós não somos contra a utilização. É só para nós refletirmos a respeito disso. Como nós estamos utilizando e o que é que nós estamos passando para a nossa assistência. Quantas pessoas de bem deixam de frequentar terreiros de Umbanda por conta da utilização do fumo e do álcool da maneira que vem sendo utilizado? Vamos pensar? Vamos refletir a respeito? Por isso esse canal, Refletindo sobre Umbanda, está aí, para fazer a gente pensar, para fazer a gente refletir, para fazer a gente fazer uma Umbanda cada vez melhor, cada vez mais evoluída, como ela tem que ser. Até a próxima. Se Deus quiser, saravá, axé a todos, um abraço.